Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta aqui da Mônica Salu. Ela que pergunta aqui, só mais um instante. Aqui. Tenho algumas dúvidas se meu ex era mesmo narc. Estou pesquisando muito e todos os traços batem. Após o quarto descarte dele, eu não me humilhei pedindo para voltar. Apenas sumi e ele também não veio atrás. E não quer fazer qualquer tipo de contato. Será que ele ainda volta? Como saber que foi o descarte definitivo? Então, assim, a gente sabe que a possibilidade de prever o comportamento é sempre muito colocada em xeque, né? A gente sabe que pessoas mudam, que as circunstâncias mudam, que o contexto muda. Então, como prever com segurança o comportamento ou as reações do outro? Não é totalmente possível, né? E seguro. Agora, é claro que a gente pode aqui fazer algumas inferências a partir do conhecimento científico especializado sobre esse transtorno, né? Uma das coisas que a gente percebe é que o narcisista, o foco que ele tem é no suprimento, né? Então, se o narcisista por alguma razão te deixou de lado, em busca de algum outro suprimento, é muito provável que ele se mantenha com esses novos suprimentos ou novo suprimento e busque voltar ou tente voltar se ele, por acaso, tiver numa situação onde ele esteja sem nenhum suprimento. Então, nessa situação, se ele não encontra um suprimento que ele considere melhor, é provável que ele acabe voltando. Geralmente, o narcisista ele age dessa forma. Ele valoriza o suprimento e não demonstra empatia ou qualquer preocupação que seja em relação à vítima, tá? Narcisistas agem dessa forma e é assim que funciona. É por isso que a nossa orientação sempre é que a pessoa se afaste nesses casos de narcisismo, né? Procure olhar para si, focar em si, se cuidar, porque o narcisista não vai fazer isso, ele não vai mudar e ele jamais terá o foco dele na pessoa, na vítima. Não, o foco dele permanece sempre nele próprio. Isso é aquilo que a gente chama de egoísmo, egocentrismo, que é muito recorrente no caso do narcisista, né? E aí eu queria até aproveitar, contar aqui um caso que ilustra bem essa história, o caso da Maria. E aqui eu escrevo assim a história dela. Maria sempre teve o hábito de deixar as chaves da casa no mesmo lugar, um pequeno gancho ao lado da porta. Era um gesto simples, mas simbolizava sua organização e controle sobre o próprio espaço. No início do relacionamento com o João, ele elogiava essa característica. Dizia que admirava sua disciplina e atenção aos detalhes. Com o passar do tempo, porém, os elogios foram dando lugar a críticas sutis, dizendo coisas como: "Você é obsessiva com essas coisas." Ele comentava rindo. Maria, querendo agradá-lo, começou a flexibilizar seus hábitos. Um dia, ao procurar suas chaves, que João havia escondido como uma brincadeira, Maria percebeu a metáfora nessa situação. Ela havia permitido que ele tomasse controle sobre aspectos fundamentais da vida. Então decidiu que era hora de retomar as rédeas, né? Então, inspirada em histórias de mulheres que superaram relacionamentos abusivos, construíram suas vidas, Maria buscou ajuda profissional, né? E com o apoio especializado, eu sempre falo aqui, a psicoterapia precisa ter um profissional especializado. Ela aprendeu a reconhecer os sinais de abuso, reconstruir a autoestima e aprender
a colocação de limites saudáveis. Com o tempo, Maria não apenas recuperou suas chaves físicas, mas também as simbólicas, abrindo porta para uma nova vida repleta de possibilidade, liberdade. E assim, se você se identifica com a história da Maria, saiba que você também pode fazer essa mudança. Você também pode girar essas chaves. De repente, você está aí preso ou presa dentro dessa relação. Mas as chaves para que você dê esse passo, para que você vá além, estão na psicoterapia, estão no olhar especializado, tá? E eu tenho aí uma série também de ferramentas que eu utilizo com muitas pessoas que às vezes não podem, por algum motivo, fazer psicoterapia, mas que pretendem fazer alguma coisa pelo seu bem-estar psicológico, pelo seu processo de crescimento, pelo seu autoconhecimento, e é isso que a gente precisa focar se a gente está pensando em estar vencendo o narcisismo.